Fala pessoal, já deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal se você é novo e compartilhe nossos vídeos com os seus amigos, rapaziada. Técnicas, quem quer que seja, não é atribuição dos times escolher árbitros ou equipes inteiras de arbitragem, e o consenso atenua muito pouco essa questão. Isso é atribuição de outras pessoas que estão numa federação ou numa confederação ou numa liga, tomaram um dia, daqui a algumas décadas provavelmente a gente tenha isso aqui no Brasil. Existem pessoas que trabalham com profissionalismo e são responsáveis pela escala de árbitros, pela retirada de árbitros dessa escala em caso de falhas, a chamada reciclagem, o treinamento desses árbitros, a avaliação deles minuciosa, com critérios claros. Tudo isso parece uma coisa utópica no futebol brasileiro, a ponto de uma federação como a FERJ chamar os times e falarem: olha, escolham aí, entrem num acordo, para nós tá bom. Em bom português, foi isso que aconteceu. O único aspecto, entre aspas, positivo de algo assim é que, principalmente nos jogos mais quentes, né, no futebol brasileiro, aqueles que têm a rivalidade mais exacerbada, como é o caso de um Flamengo e Vasco, o árbitro sofre demais, seja quem for. As equipes já entram em campo, né, os jogadores com aquelas rodinhas, a pressão e tal, todo mundo disposto a tirar um pouquinho a seu favor do que é o trabalho do árbitro. Ninguém preocupado em permitir que o árbitro faça o seu trabalho com um nível mínimo de tranquilidade. Então, se escolheram, deixem o cara trabalhar, né? É a única coisa que eu consigo tirar de benéfica, mas é muito ruim e um precedente muito perigoso, porque esse não é trabalho dos clubes, não é uma atribuição deles. Deveria ser, essa questão deveria ser tratada de maneira mais profissional. Vamos falar sobre dois personagens importantes, um de um lado, o outro do outro, Arrascaeta e Payet. Nós temos números. Payet e Arrascaeta desde a estreia do francês, todo momento que o Payet... Cruciais, e aí quem é mais importante para cá? Difícil falar, porque você não pode analisar um jogador separado do contexto coletivo no qual ele está, mas digamos, a ascendência, a influência do Payet no time do Vasco atualmente, por causa da reserva técnica que ele representa, a distância que existe entre eles e entre ele e todos os seus companheiros, talvez seja maior do que é a distância técnica do De Arrascaeta, talvez não. É maior do que é a distância técnica do De Arrascaeta para os seus companheiros de Flamengo, porque nós estamos falando de dois elencos muito diferentes do ponto de vista técnico. O Flamengo está muito à frente, o De Arrascaeta tem companhia de um nível muito mais alto do que o Payet tem. Isso não é absolutamente nenhuma crítica, óbvio que não, ao De Arrascaeta. É só para tentar situar quem é quem. Mas, assim, no caso do jogador que é líder técnico, um cara capaz de decidir, que normalmente decide, o histórico do De Arrascaeta pelo Flamengo, obviamente, é de máximo respeito. Máximo respeito. Seguimos aqui no Sport Center agora com uma imagem interessante. Jogador do Palmeiras. Informação que a gente cravou ainda ontem à noite, tanto no Twitter quanto no Instagram, @VNCasagrande no Twitter, @VNCasagrande no Instagram. Jogador desembarca em São Paulo segunda-feira para se apresentar ao Palmeiras, por empréstimo até dezembro, com uma opção de compra avaliada em 13 milhões de euros. É isso mesmo, galera. Muita grana, por 80%, né? Nem 100%. E para aqueles que me perguntam, sim, o Flamengo ainda é dono de percentual dele, de direitos econômicos, mas 25%, se não me engano, mas isso aí só será válido, entre aspas, para o Flamengo se ele for comprado pelo Palmeiras ao término da temporada. Até o momento, não vale de nada, porque ele está chegando ao Palmeiras por empréstimo. Na minha opinião, o Palmeiras foi muito bem nessa contratação. Lázaro, ele faz várias funções no setor ofensivo, acho que o Abel Ferreira vai aproveitá-lo da melhor maneira possível. Falando de Flamengo, mas agora futebol feminino, porque Cristiane marcou o gol na estreia. É isso mesmo, a craque rubro-negra, em sua estreia diante do Fluminense pela Copa Rio, marcou um dos gols da vitória por 3-0. E ela falou o seguinte após o jogo: isso aconteceria no clássico desse domingo contra o Vasco, mas o Bahia tem jogo no mesmo dia pela Copa do Nordeste contra o Sport. Eu vou ser sincero, o Bahia está certo
entre aspas, em não liberar o jogador para essa despedida. Everton Ribeiro é o principal jogador do meio de campo do Bahia. É um clássico da Copa do Nordeste lá, diante do Sport. Pô, o cara não pode perder um jogo para vir fazer a sua despedida no ex-clube. E assim, na boa, ele terá outras chances, outras oportunidades. Quando o Bahia vier ao Rio de Janeiro encarar o Flamengo, para mim, oportunidade perfeita. Então, Everton Ribeiro não terá essa despedida contra o Vasco, só trazendo essa informação para atualizar vocês aí. Vamos falar agora de Vasco e Flamengo nesse domingo, como eu disse, com transmissão exclusiva em TV aberta para o SBT, e eu, Vene Casagrande, estarei na transmissão. Muita alegria, cara, assim, eu vou desfrutar, porque é uma oportunidade maravilhosa, uma oportunidade única. De fato, eu não esperava receber essa oportunidade logo no começo de 2024, então é um presente de aniversário que o SBT está me dando. Meu aniversário é no dia 12 desse mês. Eu vou desfrutar o momento, me sinto um jogador da categoria de base relacionado para fazer uma estreia no time profissional, digamos assim, e eu estarei lá. A transmissão começa 15 para as 7 da noite, a bola rola às 7 horas da noite, e eu conto com a audiência de vocês. Depois eu quero saber se vocês vão cornetar, enfim, toda crítica construtiva também é bem-vinda aqui, eu quero a opinião de vocês depois. Mas vamos lá, provável escalação do Vasco para pegar o Flamengo: Léo Jardim, Rojas na lateral direita, rapaz, Medel, João Vitor, Paulo Henrique, Lucas Piton, Zé Gabriel, Jair ou Praxedes, Payet, David ou Ryan e Verratti no ataque. Pelo que eu estou vendo aqui, é como se fosse uma linha de 5, né? Pelo que eu estou vendo aqui, o que o Ramon Dias pode fazer, eu não duvido que ele faça, porque se a gente parar e analisar, o setor ofensivo do Flamengo é muito forte. Vamos falar do provável time do Flamengo: Rossi no gol, Varela na lateral direita, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar, Gerson, Arrascaeta, De La Cruz, Cebolinha e Pedro. Gente, sejamos francos, não é nenhum exagero dizer que o Flamengo chega como amplo favorito para esse duelo, mas é muito favorito. O Vasco está em crise, vem de uma derrota para o Nova Iguaçu, mesmo começando com o time reserva, mas o time do Vasco jogou muito mal. O time do Vasco está em reformulação, toda hora é jogador chegando, jogador saindo. O Flamengo manteve a espinha dorsal, tem um reforço de peso do De La Cruz, que está jogando muita bola desde o começo da pré-temporada, desde o fim da temporada passada com a camisa do River Plate. Eu acho o Flamengo amplamente favorito, e para mim, se eu tivesse que fazer uma aposta lá na KTO utilizando o código VENE, eu apostaria numa vitória do Flamengo. Vou arriscar um placar aqui, tá, galera? 2-0 Flamengo. Vou arriscar aqui o meu palpite. Thiago Maia vem treinando com o grupo, mas não deve ser relacionado para esse duelo com o Vasco da Gama, tal como o Mateuzinho. São dois jogadores que estavam próximos de deixar o Flamengo, acabaram ficando porque as negociações com o Inter, com o Corinthians e Botafogo, respectivamente, as negociações não avançaram. Então, Thiago Maia e Mateuzinho, eles treinam com o grupo normalmente, tá? Mas não devem ser relacionados para pegar o Vasco nesse domingo. Sobre o Mateuzinho, temos atualização envolvendo a novela Mateuzinho. Mais um clube interessado na contratação do lateral direito do Flamengo. Dessa vez é o Grêmio, só que o Grêmio quer por empréstimo. Inclusive, uma informação que uma pessoa próxima a Mateuzinho me contou é que Renato Gaúcho ligou para o Mateuzinho para conversar com ele sobre a possibilidade de ele se transferir para o Grêmio. Só que, desde o começo, o Mateuzinho tem dado prioridade ao Corinthians. Inclusive, o modelo de negociação do Corinthians, que é por venda, apetece muito mais ao Flamengo do que o modelo que o Grêmio deseja por empréstimo. E o Mateuzinho, vocês sabem, dá prioridade ao Corinthians por vários motivos, por entender que o Corinthians, profissionalmente falando, seria bom. O pai dele é torcedor de nascença do Corinthians, seria uma realização pessoal também. Ele ficou uma semana treinando no Corinthians, ele conheceu o grupo do Corinthians, conheceu o técnico Mano Menezes, gostou do ambiente, mesmo estando num ambiente conturbado que está atualmente o Corinthians. Então o Mateuzinho, ele viveu, ele teve o pirulito ali na boca, como se o pirulito da criança estivesse aqui, alguém vai lá e tira. Ele viveu aquilo ali, então ele quer voltar para aquilo ali. Só que o Flamengo não, no primeiro momento, não quer fazer negócio com o Corinthians. Só que os jogadores, os empresários estão forçando. Eu acho que vai chegar uma hora que o Flamengo vai entender que é melhor
coisa a se fazer é vender o Mateuzinho para o Corinthians. A proposta do Timão continua na mesa do Flamengo. 4 milhões de euros por 60%. Lembrando que o Flamengo não é dono de 100% dele. O Flamengo é dono de 50%, Londrina 50%. Tá bom? Então, o Grêmio quer, mas o Flamengo não quer fazer. É isso aí, nação. Esse foi mais um corte aqui, mais um vídeo aqui do nosso canal, sempre trazendo conteúdos diários aí para vocês sobre o Flamengo. Lembrando para vocês, o jogo do Mengão vai ser amanhã aí, nesse domingão, logo mais, né? Logo mais à tarde, é 19 horas, jogo aí bastante importante aí. O primeiro clássico do Flamengo aí, na temporada 2024. Vamos ver aí, né? Como o time vai se encaixar aí, galera, com essa atuação, né? Algumas atuações de alguns jogadores aí, por exemplo, que pode atuar novamente amanhã, como Bruno Henrique aí. Mais um encaixe, mais uma oportunidade de Dela Cruz se entrosar aí com o elenco principal. Falamos aqui um pouco aqui que amanhã deve jogar em campo aí Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar, Gerson, Arrascaeta, Dela Cruz, Bruno Henrique e Pedro. Esse aí deve ser aprovado, esse escalação do Flamengo. O jogo terá a transmissão aberta aí pelo canal do SBT, Sport TV para o canal fechado, e também aqui no YouTube, o Cazé TV aí fará transmissão ao vivo aí, com imagens e áudios aí em HD. Então, se você é novo aqui no nosso canal Mundo Fla React, puder nos ajudar a trazer sempre conteúdos diários aqui para vocês, como esse, com notícias de pré-jogo, pós-jogo, análise completa para vocês do comentarista, para não perder nada aí do time mais querido, mais amado do Brasil. Deixa aquele like, se inscreva, ative o sino e compartilhe, galera, nossos vídeos com seus amigos. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo.